Ventos fracos a moderados. Com informações do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru, Tayla Ramos para o A Voz do Povo. A Voz do Povo, educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horários mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Santa Josefa, 336. 11h48, 11h48, no oferecimento da Casa das Torneiras. Entra no ar a partir de agora o Colóquio, programa de debates, de temas acalorados, temas polêmicos, debates acalorados de temas polêmicos da nossa educadora. Na manhã dessa segunda-feira, 16 de julho, Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê nesta segundona pós-Copa. Acabou a Copa do Mundo. Acabou-se. Acabou-se. Sabe quando tem Copa do Mundo de novo? Daqui 4 anos? Pouco mais de 4 anos. No Catar. A Copa do Mundo não será em junho, não será no meio do ano. Será em novembro. Por causa do clima? Do forte calor do Catar. Agora, não me pergunte sobre fuso horário, porque eu não sei como é o fuso horário do Catar. Também não faço ideia, viu, Caio Bortolã? Mas é nada que a gente não possa perguntar para o seu Google, né? O seu Google responde. responde. O seu Google responde para a gente, poxa. Nada que a gente não possa perguntar. E depois outra, daqui 4 anos tem tempo ainda para a gente saber qual é o fuso horário, né? Ou você está querendo saber agora? Segundo Fernando Vanucci, não, hein? Lembra que Fernando Vanucci dizia em 2006, no fim da Copa da Alemanha? A África é logo ali. O Catar é logo ali. 4 anos passam voando, Ivan. Passam. É verdade. Você tem razão. Se quiser, a gente pergunta já pro seu Google aqui qual é o fuso horário Brasil-Catar. Brasil-Catar. Ivan, vai se catar. Eu também acho. Ivan, eu só tenho uma certeza. Nós estaremos falando da Copa do Catar daqui a 4 anos. E será um pouco diferente das demais, porque terminada a Copa vem o Natal. O primeiro assunto será a Copa do Mundo e logo em seguida Papai Noel. Olha só. Porque a Copa normalmente demora 1 mês. Já vale para a próxima Copa do Mundo essa nova regra da FIFA de mais seleções ou só para a Copa de 2026? Que serão 48 seleções. Não me pergunte também. Não sei te dizer se vale para agora ou para dos Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos, México e... Canadá. Estados Unidos, México e Canadá. Estados Unidos pela 2ª vez recebendo uma Copa do Mundo, México pela 3ª vez recebendo uma Copa do Mundo e Canadá pela 1ª vez recebendo uma Copa do Mundo. Não sei te dizer, não. Mas acho que não é uma boa medida, hein? Isso me cheira... Parece coisa de Copa São Paulo. A Copa São Paulo de Futebol Júnior era uma competição espetacular em termos... Dentro da sua... Reveladora, né? Dentro da sua categoria, né? Era uma competição espetacular. A gente assistia jogos belíssimos. E de repente criaram... Não sei, nem sei quantos times tem hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Começaram a ampliar aquilo, virou uma Copa mastodôntica. E a gente vê jogos na primeira fase que não tem o menor sentido, né? Copa do Mundo, o futebol são grandes negócios globais. Nessa última Copa do Mundo da Rússia, 9 dos patrocinadores da FIFA eram chineses. O futebol e a Copa do Mundo, por consequência, são grandes negócios globais. Então, o que pensa a dona FIFA? Mais times jogando, representam mais nações consumindo esse produto.
É mais audiência para a televisão. Mais patrocínio. E mais patrocínio, mais patrocinadores potenciais para um evento como a Copa no do ano Mundo. passado, num dia como o de hoje, 16 de julho... E os lucros da FIFA só crescem, viu? No Brasil, houve recorde de lucro da FIFA na realização de uma competição. E agora o país quebraram o ficou recorde. destroçado, certamente. O Brasil ficou destroçado. Quebraram o Brasil. Mais um pouco. Mas a FIFA levou daqui muito dinheiro. Então. Na Rússia, que tem uma política parecida com o Brasil, a Rússia também é um país corrupto como o Brasil, certamente o país arcará com muitas despesas para que a FIFA ganhe mais dinheiro ainda. No ano passado, Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, prefeito de Belo Horizonte, apresentaram um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para que 30% dos ingressos nos jogos realizados nos estádios de Belo Horizonte fossem destinados à baixa renda, ao público de menor... fossem ingressos populares, melhor traduzindo assim. 30% dos ingressos fossem vendidos a preços populares nos estádios de Belo Horizonte. O Alexandre Calil vetou o projeto, disse, não, senhor, esse projeto não vai entrar em vigor, não vou deixar. E ele deu uma explicação curta e grossa para a medida dele. Ele disse assim, futebol não é coisa de pobre. Eu acho que futebol talvez já tenha sido coisa de pobre, não é? Com as novas arenas, com a tecnologia, com o surgimento desses torcedores que só estão preocupados em aparecer no telão. Para mim tem uma cena patente. O Brasil, no Mineirão, perdendo para a Alemanha por 7-1. Eis que uma brasileira bonita que estava chorando pela derrota do Brasil aparece no telão. Imediatamente ela para de chorar e começa a acenar para o telão. A Copa do Mundo é um grande evento. A Copa do Mundo certamente não recebe o torcedor raiz nos estádios, porque o ingresso para a Copa do Mundo custa caro. É um evento para torcedores mais ricos. E agora com essas novas arenas também é. Porque não tem mais... Ainda tem, mas poucos jogos são sediados lá. O tobogã do Pacaembu ou a geral do Maracanã, isso mudou muito, né? Mudou completamente. Isso mudou da muito. Água para o vinho. Nas novas arenas e cadeiras acolchoadas, o ingresso custa mais de R$100. Futebol foi um esporte popular durante um determinado tempo da história do Brasil. De lá para cá é um negócio, como você falou, negócio de vulto, de muita grana, muito dinheiro. Os jogadores ganham fortunas. Virou um negócio para a televisão, né? E a televisão pode democratizar o acesso a esse tipo de informação ou não, porque para você ter o pacote do Premiere, você também paga. E a televisão aberta transmite jogos às quartas e aos domingos. A televisão aberta só transmite jogo do Corinthians. E nem sempre transmite o jogo do torcedor. Só jogo do Corinthians e jogo do Flamengo. O jogo do Corinthians em São Paulo e do Flamengo no Rio de Janeiro. O jogo do Corinthians dá mais audiência do que os outros, não é? Porque a torcida do Corinthians é muito maior do que as outras. Mas virou um negócio também para a televisão. Até nisso o futebol é coisa de pobre, como disse, não é coisa para pobre, aliás, como disse o Alexandre Calil. Futebol não é coisa para pobre. Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, que virou prefeito de Belo Horizonte, capital do estado que mais municípios tem no Brasil, e que gastou uma dinheirama, isso o senhor não fala, para mandar assessor para Brasília. Sabe como? De jatinho fretado. O que ele fez diferente dos outros? É o que só que fazem, Alexandre Calil mordomia. gastou, prefeito de Belo Horizonte, algo em torno de R$80 mil para mandar 2 vezes seus assessores para Brasília, de Belo Horizonte, de BH para Brasília. E aí eu te pergunto, um assessor do Alexandre Calil, da prefeitura de Belo Horizonte, tem mesmo de ir de voo fretado, pago pelo dinheiro do povo? Não pode ir de Belo Horizonte para Brasília num voo de carreira? Ô, Caio, depende, eu não sei que circunstância que isso se deu, depende da circunstância, depende da necessidade, não depende tem da urgência. Não tem circunstância. Eu preciso da entrada num documento importantíssimo, fundamental hoje lá em Brasília. Que justifique gastar R$60 mil e não R$2 mil. Como não? Se você vai ao balcão de uma companhia aérea para comprar uma passagem de avião de Belo Horizonte para Brasília, você vai encontrar. Certamente você vai encontrar. Você vai pagar mais caro pela passagem de avião.
mas você não vai pagar 60 mil reais para se deslocar de Belo Horizonte para Brasília. Não tem justificativa. Tem, claro que tem. Derrame de dinheiro público. Derrame de dinheiro público. Pergunte para o Mário Botion. Mário Botion não pegou uma carona com o governador, então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin? Mas não pagou pela carona. Ué, mas o Geraldo Alckmin foi para Brasília de aviãozinho. Que alguém pagou. Eu não sei se alguém pagou. Alguém pagou. O governo do estado certamente tem um aviãozinho desse. O governo do estado de São Paulo certamente tem, no mínimo, um jato executivo. Eu não afirmo que tenha. No mínimo. Eu não tenho certeza. O governo do estado tem helicóptero, o governo do estado, no mínimo, tem um jatinho executivo. Há situações de urgência, há situações de emergência. Não conheço a frota do estado de São Paulo. Não sei se tem helicóptero, não sei se tem avião. Sou capaz de apostar que deve ter um jatinho executivo. Quando você diz que o prefeito de Limeira voa de carona, ele de fato voou de carona com o pré-candidato a presidente e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na época era governador. Mas alguém pagou. Alguém pagou. Ué, nós pagamos. Pode ter sido uma gentileza de um amigo do governador. Nós pagamos. Nós pagamos a conta. Pode ter sido. Isso é comum. Aquele avião que caiu em Santos trazendo o presidenciável Eduardo Campos... Até hoje ninguém sabe de quem é? Até hoje ninguém sabe de quem é. De quem é? Ninguém sabe quem pagou. Aquilo era um cambalacho do tamanho de um me parece que o dono do avião foi identificado, ou os donos do avião foram identificados, mas quem é que pagou? E por que caiu? Aliás, ninguém sabe quem é que pagou e por que caiu. Na cidade de Santos, o avião do presidenciável Eduardo Campos. Eu sei que uma mulher está reivindicando, agora vão ter que pagar. Os donos vão ter que pagar uma indenização para uma imóvel lá, caiu num imóvel lá, a mulher perdeu o imóvel. É o mínimo que se imagine, né? A moradora... Agora, quem vai pagar, não sei. É uma situação sui generis, até onde né? eu estava acompanhando, ninguém sabia quem que era o dono do jatinho. Meu. A moradora está em casa, de repente, ou está fora de casa, ela devia estar fora de casa, para estar viva, não é? E de repente cai sobre a casa dela um avião. Imagine a senhora, a minha amiga, a dona de casa, está cozinhando, ouve um barulho muito forte, vai olhar pela janela, vê que um avião caiu na casa da sua vizinha. É um pássaro? É um avião? Não, é um avião. Não, é o Super-Homem. Ô, Ivan, a Copa do Mundo terminou, a França ganhou, acho que nenhuma dúvida, né? Não, a França ter sido a França era favorito. A França era a favorita desta Copa do Mundo. Você sabe que a França ganhou com 14 jogadores, se não imigrantes, filhos de imigrantes, 3 deles imigrantes. Os outros 11, 3 deles não nasceram na França. Os outros 11, filhos de imigrantes. Sim, porque a França é do tempo das colônias, né, que os países europeus tinham suas colônias ao redor do mundo. E a França tinha colônia. Tinha ou tem? Ainda tem algumas colônias. Será que tem colônia ainda? Tem. Colônia, não sei se tem. Acho que todos já se Martinica, por exemplo, é uma colônia francesa. Ainda é colônia francesa, Martinica? Mas, enfim, outros países obtiveram a sua independência a custo de sangue, né? Tanto os países colonizados pela França como de outros países. A Bélgica é outro país colonizador que tinha colônias na África. Muito parecido com a França. Aliás, tinha um rei belga que eu não vou lembrar o nome dele agora. Viaja, Ivan. Tinha um rei belga Ivan. que era um sanguinário. Você vai muito lá atrás, Era um Ivan. sanguinário. Ivan, nós estamos em 2018. Concentre-se no presente, Ivan. Concentre-se no presente. O senhor vai falar de rei e ninguém está interessado em... Está falando da monarquia da Bélgica, Ivan. Nós estamos num programa multiplataforma. Em 2018, o senhor vai falar de monarquia da Bélgica. O senhor está fazendo um convite... Rádio é cultura, meu amigo. O senhor está fazendo um convite para a nossa audiência... Não, senhor. Desligar o rádio, não, senhor, não estou fazendo convite para desligar o rádio. Ou sair do Facebook. Rádio é cultura. Esses países eram países colonizadores que exploravam as colônias, exploravam até a última gota de sangue. Este é um programa. Este é um debate. Esta não é uma aula de história. Aula de história as pessoas têm na escola. Rádio é cultura. Vamos nos ater ao presente. Rádio é cultura. Os franceses ganharam a Copa do Mundo em 1998 com uma fórmula chamada Black, Blanc, Bleu. Negros, brancos, azuis. Não são os franceses Le Bleu?
usaram de novo essa fórmula. Black, blank, blue. A soma de brancos, nascidos na França, filhos de franceses, nativos, a negros, nascidos até na França, alguns não, filhos de negros e brancos, imigrantes, como, por exemplo, o Mbappé, como, por exemplo, Pogba, como, por exemplo, Kanté. Aliás, o Kanté, aos 6 anos de idade, quando a França foi campeã do mundo pela primeira vez, catava lixo na rua. Jogador francês, Kanté. Belo jogador, o Kanté. Catava lixo na rua. E essa mistura de nativos franceses, nascidos na França, brancos, com negros, ainda que nascidos na França, filhos de imigrantes. Acontece na Bélgica. O Lukaku é filho de congoleses. Essa mistura produz resultados dos melhores. E com um detalhe, hein? Na França, aprende-se futebol na escola. E a França já ganhou 2 vezes a Taça FIFA, que o Brasil também ganhou 2 vezes. Portanto, há alguns teóricos que dizem que França e Brasil, do futebol moderno, são os maiores campeões. Porque as outras 3 conquistas do Brasil são da Gilles Rimet, que foi um jogador de futebol francês, inclusive. Para quem não, e que é o maior artilheiro das Copas do Mundo. Para quem despreza a história, pode jogar fora essas taças aí do Gilles Rimet. Vamos contar a história do mundo a partir de agora, então. Mas joga fora. Há quem defenda que a França, por ter 2 taças FIFA, é a seleção do mundo que mais ganhou a Copa do Mundo, junto do Brasil. Isso é recontar a história. Aliás, recontar a história. Ô Ivan, Mbappé, depois de Pelé, é o jogador mais jovem a fazer um gol numa final de Copa do Mundo. Pelé é o mais jovem. Pelé fez aos 17. Eu acabei de dizer que Mbappé, depois de Pelé. Uhum. O técnico da França, como é que é o nome do técnico da França? Eu sei lá. Não sei. Como é que é o nome do técnico da França? Não sei. Como é que é o nome do técnico da França? Deschamps. Didier Deschamps. Didier Deschamps? Foi campeão do mundo como jogador e como técnico. A exemplo, sabe de quem? De quem? Franz Beckenbauer. Olha que beleza. O Kaiser, alemão. Kaiser. E a exemplo de quem? Do velho Lobo. Mário Jorge Lobo Zagallo. Só esses 3 homens no mundo ganharam como jogadores e como técnicos a Copa do Mundo. E você sabe que ontem, Ivan, Mandzukic fez o primeiro gol contra de uma final de Copa do Mundo? Não sabia desse detalhe também. E você sabe Eu estou aprendendo aqui muita coisa sobre a Copa do Mundo. A partida França 4, Croácia 2, foi a primeira partida com mais de 5 gols, ou com pelo menos 5 gols, na verdade foram 6, desde a final Brasil e Itália, que terminou em 4-1. Foi a primeira partida final desde Itália e Brasil, 4-1 Brasil em 1970, com esse número de gols. E aquela disputa final nossa com a Suécia? Foi em 1958. Então... Eu estou dizendo que foi estamos a jogando primeira... a história fora. Não estamos jogando. Vamos jogar a história não, fora. Senhor. Vamos jogar a história fora. Não, senhor. Joga a história fora. Não, senhor. Vamos contar a história só a partir de agora. Eu acabei de dizer aqui, o ouvinte entendeu, o seguidor entendeu, o fã entendeu. Foi a primeira partida com 5 gols ou mais desde a final Brasil e Itália em 1970. Ainda assim, com 1 gol a menos do que a final de 1958, quando o Brasil ganhou da Suécia por 5-2. Ou seja, a história está sendo escrita, Ivan. Sim, contada. Sempre. A educadora contou a história com a equipe da Transamérica lá na Rússia, transmitiu os principais jogos da Copa. Infelizmente, a final não teve Brasil, mas a Copa teve um vencedor com absoluta justiça. E, Ivan, teve um lance no final da Copa, aliás, 2. Arnaldo César Coelho se aposentou. Olha, isso significa um arejamento na crônica esportiva brasileira. Aos 75 anos. Casagrande emocionou a todos. Tem o trecho do Casagrande aí?
para a gente reproduzir? Walter Casagrande Júnior. Emocionou a todos, inclusive emocionou o Galvão Bueno. Choraram os dois. É mesmo? Vamos acompanhar esse momento. Tudo isso que você falou realmente aconteceu, e para mim essa Copa é a Copa mais importante da minha vida, porque eu tive uma proposta quando eu vim para cá, quando eu saí do Brasil, que era chegar aqui pela primeira vez numa Copa do Mundo sóbrio, permanecer sóbrio e voltar para minha casa sóbrio. Então eu tô muito feliz. Assim você chora e me faz chorar também. Parabéns, casa. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Ainda tem coisa para acontecer. Muitas lágrimas vão rolar ainda. Pois é. Para mim é emocionante o relato de um dependente químico que luta contra essa dependência e que conseguiu terminar, como ele mesmo disse, sóbrio, começar e terminar sóbrio a Copa da Rússia. Com todo respeito à luta do Casão contra as drogas, que é um incentivo a outras pessoas que têm o mesmo problema, a mesma doença e que querem se livrar dela, com todo respeito... E é um sopro de esperança para as famílias, sim, né, que têm filhos principalmente para aquela pessoa, né, que está nessa situação que ele esteve. E a luta dele é uma luta que é uma grande força para quem está querendo sair dessa situação. Agora, com todo respeito a esta grande luta desempenhada pelo Casão, e acima de tudo, por ele expor isso, por ele se tornar uma referência, com todo respeito, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que pela primeira vez ele passou uma Copa sóbrio, ou ele foi e voltou para... Ele não estava sóbrio antes. O que ele quis dizer? Eu não entendi isso. Eu fui para uma Copa e voltei sóbrio, né? Passei a Copa e voltei sóbrio. Ou eu vim para a Copa, eu fiquei sóbrio e voltando sóbrio. Ele não estava sóbrio antes, será, rapaz? Essa coisa é complicada. O seu discurso é muito parecido com o do Paulo Henrique Amorim. O senhor bebe da fonte daquele babaca racista do Paulo Henrique Amorim. Tem o texto do Paulo Henrique Amorim? Certamente o senhor leu esse texto. Arrebentando o Casagrande. Põe na tela o texto, já que nós não temos... Ele não gravou o texto, mas ele fez o texto. A quem interessa a sobriedade do Casagrande? Se tiver o texto para colocar na tela, porque foi a única voz dissonante da imprensa, a desse babaca, a desse sujeito rançoso, a desse sujeito mal amado, que é o Paulo Henrique Amorim, recentemente condenado por práticas racistas, condenado à cadeia, inclusive, que falou mais ou menos a mesma coisa que o senhor. É mesmo? É evidente que o Casagrande não estava. É evidente que o Casagrande não estava sóbrio. O Casagrande tem um problema conhecido das pessoas de consumo de droga. O senhor não entendeu Ele conseguiu a pergunta que eu fiz. passar um período sem consumir drogas ao longo da Copa da Rússia. O senhor, na sua ânsia de atacar alguém, hoje o senhor sempre precisa atacar alguém, né? Hoje o senhor veio aqui disposto a me atacar. Tá bom, não tem problema não, eu já estou acostumado. O senhor não entendeu o que eu perguntei? Eu perguntei, o Casagrande, com o que ele disse que ele conseguiu passar uma Copa, essa Copa, sóbrio, ou ele disse que ele não estava sóbrio antes. Agora, recentemente, eu consegui vir para a Copa e fiquei a Copa inteira sóbrio, ou ele nunca tinha passado uma Copa sóbrio antes? Foi isso que eu perguntei. Quando ele disse que Foi isso que eu perguntei. Quando ele disse que ficou... O senhor usa a minha pergunta para me atacar. Quando ele disse que ficou um mês sem consumir drogas, ele disse que ficou um mês sem consumir drogas, é evidente, não é? É lógico o raciocínio de que antes o senhor Casagrande estava consumindo. Agora, recentemente, é isso que eu quero saber. Olha a cara do Paulo Henrique Amorim. É isso que eu quero saber. Agora, recentemente... Ele disse que conseguiu ficar um mês sem consumir drogas. Então é muito provável que antes desse um mês ele houvesse consumido drogas. Eu não sei se drogas ou se cocaína ou se uma droga só, eu não sei qual é o consumo dele. Coloca de novo na tela o Paulo Henrique Amorim, esse sujeito de mal com a vida, não é?
A quem interessa a dependência química, e ele coloca do Casagrande, evidentemente fazendo uma alusão à figura da Casagrande dos tempos da escravidão, né? Fazendo uma ironia, porque ele tem como alvo preferencial a TV Globo e os funcionários da TV Globo. Ele é da TV Record. Inclusive, ele foi condenado por racismo, condenado à prisão por ter ofendido o jornalista negro. É da TV Record, ele apresenta um programa dominical na TV Record que compete lá com o Fantástico e ele tem como alvo, como você disse, a Rede Globo. E faz todo dia... Tem como todo rolar dia a tela? Ele desanca a Rede Globo. Olha só. Casagrande desabafa e é atacado por jornalista da Record. Brasil não é o seu psiquiatra, disse o Paulo Henrique Amorim. Fonte da qual o senhor bebe? O Paulo Henrique Amorim tem a opinião dele, eu não sei qual é a opinião dele com relação a isso daí, eu sei qual é a minha. Acabei de dizer aqui para o senhor, evidentemente que hoje o senhor deve estar de mau humor, está procurando alguém para atacar. Hoje faz 100 dias que o Lula foi preso, hoje é dia... O senhor deve estar de mau humor. É um dia para comemorarmos 100 dias Veio da aqui prisão para me atacar. do Lula. Eu disse que, 100 dias com na todo cadeia. respeito à luta do Casagrande, que é uma referência. Por isso que eu pergunto, por isso que eu fiz essa pergunta, porque o Casagrande ainda não conseguiu se recuperar. O Casagrande ainda tem recaídas. É isso que eu estou colocando aqui. Ah, tá. Porque não é essa a mensagem que passam. Não é essa a mensagem que passam. A mensagem que passa, que eu vejo... Aliás, o Casagrande teve outro dia em Santos, lá por conta de um menino lá da base, da Vila Belmiro, que foi apanhado num exame antidoping com uso de cocaína. Ele esteve lá fazendo palestra. Está fazendo palestra para os jogadores do Santos a respeito da dependência química, da luta, acima de tudo, da luta dele para escapar, para deixar a dependência química, que é louvável, espetacular. E ele se dispor a ir falar, se colocar lá, dizer, olha, eu sou dependente químico, eu estou na luta aqui contra a dependência química e posso ajudar vocês a entender isso e a sair disso, isso é absolutamente louvável. Agora, os problemas do Paulo Henrique Amorim com a Globo, eu não sei, não me interessa. É problema dele com a Globo. Eu não tenho nada com isso. Eu vou tentar reproduzir aqui o texto desse Paulo Henrique Amorim, dessa figura lamentável que é o Paulo Henrique Amorim. Vou tentar reproduzir o texto para a nossa audiência, porque ele perde a oportunidade de ficar quieto, né? Eu vou abrir aqui o texto. Não vai dar, Gustavo, na tela as pessoas vão ver, mas as letras são muito pequenas, não dá para ler. Então, ele começa assim, e o senhor gosta, o senhor se refestela com esse tipo de coisa. Chora Galvinho, ele chama o Galvão de Galvinho. No fim do jogo da França com a Croácia, os espectadores da Rede Globo, Overseas, empresa que tem sede na Holanda, bom, eu não vou concluir, porque essa é uma afirmação dele, possivelmente ele não tenha como provar. Enquanto a imagem da FIFA mostrava Mbappé, o comentarista Casagrande faz ironia com o problema... Pode tirar da tela, Gustavo. Faz ironia com o problema sério do Casagrande. Ele coloca Casagrande separado. Informou que naquela Copa não tinha cedido a uma suposta dependência química. Ele e Galvinho se emocionaram com a inesperada e cortante confissão pública. Eu vou chamar de Galvão porque eu tenho respeito ao colega profissional. Como se sabe, tem a batata por assar, segundo esse tresloucado do Paulo Henrique Amorim. Arnaldo anunciou que vai se aposentar porque tem outros negócios a tratar. Assim como o programa na Globo News, e assim ele vai atacando a Globo e a Globo News. A quem interessa? Quando se fecham naquele cubículo, nos estádios ou na caverna envidraçada de 10 milhões de dólares atrás da Praça Vermelha, eles devem ter a certeza de que estão sozinhos no mundo e que, portanto, controlam o Brasil e suas emoções, baratas ou as ignoram, que ali são inatingíveis, como no Olimpo ou num baile funk na favela. O Brasil, lá de fora, não tem a menor importância. O mundo é aquele nicho deles, privilegiados, e os demais lá fora que os sigam como carneiros. O espectador é apenas um instrumento para sua projeção pessoal.
Lamento muito, Casagrande, na sua suposta dependência química, não interessa a ninguém. Como suposta dependência química? Como suposta dependência química? O que interessa é bola na rede. Se você foi ou é independente, ou dependente, é um problema entre você e seu psiquiatra. O Brasil não é o seu psiquiatra. Então, vou repetir a maneira como o Casagrande foi tratado por esse tresloucado, por esse babaca desse Paulo Henrique Amorim. Lamento muito, Casagrande. Sua dependência química não interessa a ninguém. O que interessa é bola na rede. Se você foi ou é dependente, é um problema entre você e seu psiquiatra. O Brasil não é seu psiquiatra, como não era o seu fornecedor de drogas. Da forma como a Globo controla e explora o Brasil, o telespectador não passa de um avião. A gente transporta a Globo para sua suíte exclusiva e paga com propina. Esta é a opinião do Paulo Henrique Amorim, que o senhor tanto gosta, que o senhor tanto venera, que o senhor usa como referência, inclusive, nos seus comentários. Paulo Henrique Amorim, é isso o que ele pensa. O Paulo Henrique Amorim está demonstrando toda a gana que ele tem em relação à Rede Globo de televisão. Ele tem algum problema com a Rede Globo de televisão, que eu não sei qual é. Não sei qual é o problema dele. Eu sei que ele é da Record. Ele é um funcionário da Record, ele é apresentador de um programa da Record, ele é um jornalista da Record. E ele tem algum problema com a Rede Globo de televisão. Você nota que no texto dele ele usa o Casagrande para atacar quem? A Rede Globo. Ele está atacando o Casagrande? Tá atacando o Casagrande, mas ele está usando o Casagrande para atacar a Rede Globo. O negócio dele é atacar a Rede Globo. O problema é do Paulo Henrique Amorim, ué. Qual o problema? Deixa ele com as análises dele. Ele escreveu, ele assinou, ele responda. Fazer nenhum tipo de defesa ao Casagrande. O Casagrande teve, o que muita gente não tem, coragem de escancarar publicamente um problema que o acomete. É um problema que o acomete e é um problema que acomete muita gente no Brasil, lamentavelmente. Sem dúvida. São dependentes químicos. Muita gente boa, viu? Muita gente boa. Assim como é o Casagrande. Eu acho o Casagrande um cara sensacional. Dos comentaristas de esporte da televisão, é um dos que eu gosto de ouvir. Há pessoas viciadas no cigarro, há pessoas viciadas no jogo, há pessoas viciadas alcoólatras. Um dos poucos que eu gosto de ouvir. Alcoólatras, viciadas em bebida alcoólica e pessoas que não conseguem se livrar do vício. E, vez por outra, nós falamos aqui das entidades, muitas vezes filantrópicas, que atendem, por exemplo, Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos. Há uma série de entidades que livram pessoas ligadas a igrejas ou não e que não cobram nada por isso, a não ser algumas contribuições pequenas para a manutenção daquele trabalho. E há, claro, clínicas de desintoxicação. Casagrande ganha um bom salário, então ele pode pagar, como paga Paulo Henrique Amorim, essa besta, sabe que o Casagrande paga, não deve pagar apenas uma psiquiatra, não deve pagar apenas um médico, deve pagar mais, deve pagar uma equipe médica que lhe dá assistência. Agora, é fundamental que se entenda que um exemplo do Casagrande, o Casagrande não deve influenciar jovens a consumir drogas, mas ele pode influenciar jovens e pessoas adultas como ele a tentarem pelo menos abandonar o vício. Minha gente, eu vivo uma vida fazendo dieta, eu vivo engordando e emagrecendo. E eu sei o quanto isso é complicado. Quem tem tendência para engordar, come demais e come errado, engorda. Isso faz mal para a saúde. Eu não estou falando, eu não fumo, eu não me drogo e eu bebo socialmente. E eu tenho controle. E as pessoas que por alguma razão não têm. Então olhar para o Casagrande como um exemplo de ser humano que evita que os jovens, porque ele já foi jovem também, quando jogava no Corinthians, quando fazia parte da democracia corintiana. Talvez o Casagrande tenha sido, naquele momento, um mau exemplo. Como o Neymar hoje é um mau exemplo. Porque os jovens e as crianças se miram nos atletas de futebol. Já se miravam naquela época. Talvez ele tenha sido, naquele momento, um mau exemplo. Porque o Casagrande sempre teve problemas com drogas, Ivan. Eu não sabia, eu desconhecia. O Casagrande, você não sabia que o Casagrande usava drogas? Não sabia. Fui ficar sabendo depois que o problema dele estourou. É uma coisa nova para você? É recente, não é nova, é recente. O Casagrande foi preso lá atrás
portando drogas. Eu só fui saber. Era jogador do Corinthians quando foi preso. Eu só fui saber que ele tinha dependência química, que ele tinha um problema com drogas e dependência quando ele sofreu aquele acidente, que foi o que colocou essa coisa em evidência, a situação dele em evidência. Por isso que eu perguntei aqui, eu fiz a pergunta, que o senhor não soube entender, a pergunta que eu fiz aqui, que eu não entendi direito o que quis dizer o Casagrande, se ele passou essa Copa sóbria, foi a primeira Copa dele sóbrio, ou se ele vinha usando e, de repente, essa Copa foi importante para ele se ficar sóbrio durante todo o período da Copa, um mês, um pouco mais do que um mês ele ficou sóbrio. Porque isso é importante, porque quem tem o Casagrande como referência, alguém que tem a dependência química, como ele tem, né? Alguém que passa pelo problema que ele passou e continua passando, é importante que essa pessoa tenha essa noção. Poxa, o Casagrande está lutando com esse negócio, mas ele ainda está usando, em algum momento ele tem uma recaída, ele ainda usa droga, ele está lutando, mas ainda tem que usar a droga de repente. Ou ele está sóbrio desde aquele episódio lá atrás, que ele fala que ele ficou internado numa clínica 6 meses, né? O Casagrande escreveu 2 livros, um para falar desse problema especificamente e outro para falar da relação dele com o Sócrates. Eu vi uma entrevista dele, uma vez falando que ele ficou 6 meses, que o filho dele o internou. Levou ele para a clínica e ele ficou internado 6 meses. Então essas informações são importantes para aquele que olha nele e vê nele uma inspiração. Vê nele uma ponte, uma possibilidade de largar disso. Pô, se o Casagrande largou, cara, eu vou largar também. Ele é uma referência importantíssima. Né? Ele não deve ser uma referência para encaminhar os jovens ao consumo de drogas, como pode ter sido no passado. Fala uma coisa, mas ele deve ser uma referência nesse momento para que os jovens se livrem, aliás, nem comecem, né, a usar drogas e possam, aquelas pessoas mais jovens ou menos, ter a consciência que podem se livrar do vício se tiverem disposição. E é por isso que é importante vontade. Ele deixar isso claro, deixar essa situação clara, porque quando ele esteve lá na Vila Belmiro fazendo a palestra, por conta daquele menino lá que se drogou, estava com cocaína, estava usando cocaína também, que é a droga do Casagrande. A mesma droga do Casagrande. Quando o Casagrande foi lá, ele fez uma palestra, e a palestra dele foi no seguinte sentido, no seguinte tema: a verdade. Se você usa droga, se você está nessa vida, você tem que, primeira coisa que você tem que fazer, ter um compromisso com a verdade. Assumir que você, porque o menino estava dizendo, eu usei, Rodrigo Vitor eu usei... Eu usei, né? Eu não lembro. É Rodrigo Vitor o nome? É um nome composto. Acho que é Diogo. Diogo Vitor. Uma coisa assim. E o menino falou: eu usei, mas eu não uso, não sei o que. Então ele falou: olha, o menino já tá fugindo da verdade. O Casagrande falou isso. A primeira coisa que o cara tem que assumir é um compromisso com a verdade. Eu uso drogas, eu sou drogado, eu sou dependente. Não tentar disfarçar isso, né? Por isso que a pergunta que eu fiz é pertinente, porque ele é uma referência para muita gente que quer deixar essa situação. Leandro César Matias, quem já usou drogas sabe que estar sóbrio é uma vitória. Pois é. Consigo mesmo. Isso se deve também para quem tem problemas com álcool. É disso que nós estamos falando. Sim. O Casagrande talvez não seja o melhor dos seres humanos, nem a melhor referência. O Casagrande pode ter incentivado, quando jovens ao consumo do álcool e das drogas. Na época da democracia corintiana, Casagrande foi preso. Era um jovem com muito dinheiro, jogador de futebol, famoso da seleção, foi jogar na Europa. Então os problemas... Não é todo mundo que sabe lidar com isso. Os problemas do Casagrande são de muito tempo. Né? De uma época em que ele era popstar, como hoje. O Neymar é um popstar. E naquela época o Casagrande, hoje os jogadores de futebol caminham ao lado dos pagodeiros. Naquela época os jogadores de futebol caminhavam ao lado dos roqueiros. Tem uma cena célebre do Sócrates, do Casagrande e do Vladimir no palco de um show da Rita Lee, que também foi presa na época da repressão, na época da ditadura, por portar drogas. Então a Rita Lee, ela faz um show, inclusive, com a camiseta do Corinthians. Eu não sei se o Gustavo pode encontrar essas imagens da Rita Lee com a camiseta do Corinthians no palco. O Casagrande, o Sócrates e o Vladimir, depois de uma partida do Corinthians. Então, ele pode ter sido má referência para a juventude, para as pessoas em geral, durante um bom tempo. Mas hoje é uma boa referência.
é referência de alguém que tenta se livrar desse problema. A Cláudia Volpato diz o seguinte: a Globo tem negócios escusos e também forma a opinião dos seus telespectadores. Cláudia, essa afirmação de que a Globo tem negócios escusos é do Paulo Henrique Amorim. Informações que o Paulo Henrique Amorim não consegue provar. A TV Globo é uma das 5 maiores do mundo. Uma empresa brasileira, entre as 5 maiores empresas de televisão do mundo. Aliás, as imagens agora na tela, Ivan, da sua época, Ivan, de juventude. Olha lá, Casagrande carregando uma bolsa ao lado do Vladimir, ao lado do Sócrates, no período da democracia corintiana, e abraçados, todos eles, a Rita Lee, com uma camiseta do Corinthians. Eram jovens, ganhavam muito dinheiro, tinham uma projeção, a mídia projetava esse pessoal, né? Viviam na mídia. Você sabe quem que usava drogas também, morreu, aliás, por causa das drogas? Elis Regina, cocaína. Por quê? Porque Elis Regina... Misturada ao uísque, né? Elis Regina. E muitas desses artistas têm esse problema. O Janis Joplin, nossa, Janis Joplin, que eu adoro, a Janis Joplin. A Janis Joplin tinha um problema seríssimo com drogas também, bebida alcoólica. Sim. Ela fez uma vez um show aqui no Brasil, ela conheceu aqui o tal do Fogo Paulista, que era uma bebida que existia aqui antigamente. Teve um namorado brasileiro também, o Serguei, aquele roqueiro quase que centenário. Ela ia pra praia todo dia com uma garrafa de Fogo Paulista na mão, e ela usava muita droga. O que é o Fogo Paulista, Ivan? Não é da minha época. Era uma bebida alcoólica. Misturava o quê? Gasolina de avião? Com vodka? Com uísque? Era uma bebida pinga? alcoólica, era uma bebida alcoólica produzida por uma indústria. Ela tinha um sabor adocicado. Se você jogasse no chão, fazia um buraco no chão? Não era assim, não. Desentupia a pia, privada? Era uma bebida de boa qualidade. Era uma bebida de boa qualidade. Mas a Coca-Cola também é. E tem dona de casa que usa Coca-Cola para desentupir pia. Porém, ela tinha um teor alcoólico terrível. Ela estourava a cabeça do que você tomar um fogo de Fogo Paulista, você estourava a cabeça. Era terrível. E ela bebia aquilo de uma maneira violenta. Todo dia uma garrafa daquilo lá. Deixa eu saudar o meu primo Orlando Foster Neto, da agência Esfera, que está nos acompanhando nesse momento. Um abraço a ele. Você tomou Fogo Paulista, Ivan? Bebi Fogo Paulista. Era uma bebida gostosa. Era gostosinho, era docinho? Tipo de um licor. Subia numa velocidade. Bastante açucarada. Era uma bebida licorosa, bastante açucarada e com um teor alcoólico terrível. A menina... 40% de álcool. Rapaz, sei lá. Era um negócio terrível. Colocasse no tanque do carro, o carro saía. A Janis Joplin bebia aquilo de uma garrafa, ela ia pra praia com uma garrafa debaixo do braço. A Janis Joplin, eu achava a Janis Joplin uma moça bonita. E ela se achava feia. Ela era tímida, ela tinha que enfrentar os palcos, todos os compromissos que um artista consagrado tem que assumir, e ela era muito tímida, sofria com isso, se enveredou pelo caminho das drogas. Elis Regina foi pelo mesmo caminho. Elis Regina também tinha problemas pessoais, problemas emocionais, sentimentais, sei lá, enveredou pelo caminho das drogas. Esse negócio é complicado da gente analisar, viu? Parece às vezes que a gente está falando de bandidos, né? São bandidos. Júlio Castro, Fogo Paulista com café da manhã acabava com o frio o dia todo. O Júlio Castro conhece Fogo Paulista? Pelo jeito, alguém que conhecia contou para ele. Não, Fogo Paulista era uma bebida terrivelmente, de um altíssimo teor alcoólico, era uma bebida violenta, saborosa porque era adocicada, tipo licor, porém... nós estamos falando basicamente de jovens que se perderam, artistas, jogadores de futebol daquela época, e ainda hoje acontece isso. Artistas ou não, né? Ou anônimos. Artistas ou anônimos. Ou anônimos que se perderam por problemas, eu diria, problemas da alma, sabe? Pessoas que... quem que não tem problema, às vezes, na sua alma, no seu coração, uma dor no seu coração em algum momento, uma dor na sua alma em algum momento? Quem é que não tem? Todo ser humano tem, não é? E você, se você não souber lidar com isso, você afunda. Se você não souber lidar com isso, você afunda. Você tem que saber lidar com isso. E não é todo mundo que consegue. Tive bar em São Paulo e servia muito Fogo Paulista, diz aqui o Júlio Castro. O Júlio Castro teve bar em São Paulo? Pois é. Imagina o seguinte, né, Júlio? Tinha gente que pedia Fogo Paulista no café da manhã.
Por isso que nós temos de tratar o problema do alcoolismo com muita seriedade. E o alcoólatra tem de ser tratado, tem de ser cuidado, e não chamado de bêbado. Sai daqui, ô bêbado vagabundo. Não. O alcoólatra tem de ser cuidado. Esse problema pode ser curado, como o toxicômano, como o dependente químico. Então, só por isso que o Paulo Henrique Amorim foi mais uma vez infeliz. Porque o Casagrande fez um desabafo. Ali que ele quis atacar a Globo, Fez certo? um desabafo. O negócio dele foi atacar a Globo. Foi um desabafo do Casão. E tomara que o Casão continue forte e longe do consumo de drogas. Claro. Por ele, pela família dele e para outras tantas famílias que sucumbem ao consumo A primeira coisa que o cara tem, quando o cara tá nesse mundo das drogas, a primeira coisa que o cara tem que fazer é ter consciência de que aquele negócio tá estragando a vida dele. E ele precisa largar daquilo. A partir do momento que ele tem essa consciência, ele fala, não, eu preciso largar disso, porque isso aqui vai acabar com a minha vida, começa a recuperação ali. Sim. Ali começa a recuperação. É o caso do Casão. Começou a recuperação dele ali. 12h32... A Casa das Torneiras. Este programa é um oferecimento da Casa das Torneiras, que tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox, tem cubas de louças, vasos sanitários. A Casa das Torneiras tem metais em geral. Casa das Torneiras tem aquecedores, viu, gente? A gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinho Cioreta. A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, tem caixas acopladas, tem reparos em geral. A Casa das Torneiras tem as melhores marcas do mercado: Celite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioreta. A Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento, mas as melhores condições de pagamento mesmo, em até 12 vezes no cartão. Sabe lá o que é isso? Em até 12 vezes no cartão. Então vá lá, vá na Casa das Torneiras, vá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras, que tem soluções para o celular, ali na Rua Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba, viu? A Santa Josefa 336, anote o telefone da Casa das Torneiras para você falar com o Marcão, com toda a equipe do Marcão, 3441-0104, 3441-0104, e tem o Zap também, né? O WhatsApp é o 98171-9696, 98171-9696, Casa das Torneiras. Meio-dia, 34 minutos, este é o Colóquio ao vivo em todas as plataformas. Estamos no AM 1020 da Educadora, muito mais que rádio. No Facebook da Educadora, curta a página, curta a transmissão, compartilhe a transmissão ao vivo do Educadora Meio-Dia, também no YouTube. Educadora.tv é o rádio com imagem. Baixe o aplicativo da Educadora, estamos ao vivo no aplicativo, estamos ao vivo também no portal educadora.am. Ivan, daqui a alguns minutos nós vamos encerrar o colóquio e vamos receber no estúdio da Educadora o Gu Tigers. Nesse final de semana, o Gu Tigers publicou em suas redes sociais, você está vendo aí uma foto do Fogo Paulista? Alguém mandou uma foto aqui de um facsímile aqui, de uma propaganda. Facsímile? Perdão. Um print. Perdão. Ivan, volta do passado, Ivan. Volta do passado, Eu sou antigo. Facsímile? Eu sou antigo, desculpe. Um print. Um print. Você percebeu pelo facsímile que eu sou um pouco antigo? É um pouco antigo. Eu sou um pouco antigo. Facsímile. Mas então, mandou aqui um print de um... Mas acho que as pessoas se lembram que é um aparelho de fax, né? Não estou falando do fax, eu estou falando do Xerox, para falar de uma marca, né? Uma reprodução. O César Roberto usa workflow. Eu não sei de onde ele tira esse termo workflow. É mensagem, César, é mensagem pelo WhatsApp. Mas mandou aqui um print de um supermercado anunciando aqui, um grande magazine, né? Anunciando aqui, licor Fogo Paulista, 960 ml, R$ 59,30. Rapaz, é caro, hein? Olha aí, tá vendo? Mas esse Fogo Paulista que tá aqui, eu posso estar redondamente enganado. Eu acho que esse aqui não é aquele lá. Esse Fogo Paulista, esse pessoal deve ter comprado a marca Fogo Paulista, que era uma marca muito, né, conceituada no mercado das bebidas alcoólicas, deve ter comprado a marca e a fórmula acho que já não é mais a mesma, viu? Que era de antigamente. Eu tenho a impressão. Bom, só de olhar você já fica meio... Você já fica de zonzo, fogo, né? Já fica de fogo. Você já fica de fogo. Só de olhar. Olha a cor do bicho. Rapaz, e custa caro, hein? R$ 59,30. R$60, R$60, o preço de uma cachaça da boa.
Fogo Paulista. Eu nunca bebi e provavelmente vai passar o resto da vida sem beber. É bom não, viu? É melhor não. É bom não. Se você preza a sua... É melhor. Se você preza... Nem começar. Preza a sua saúde, é bom não. Agora, Ivan... Mas você estava dizendo... Eu ia dizendo que o Gu Tigers vai participar da edição do Educador a Meio-Dia de daqui a pouco. Nesse final de semana ele publicou na página dele do Facebook denúncias contra o ex-prefeito Silvio Félix e a família do ex-prefeito Silvio Pomarola, Félix. grande abraço, Pomarola. Sim, Silvio Esse Félix. vídeo tá rolando com áudio, o vídeo? Sem o áudio. Então nós vamos apresentar daqui a pouco o vídeo com o áudio em que ele diz que foi pressionado pela família Félix a não deixar circular uma das edições do seu jornal, que agora se chama The New York Tigers, e não mais Diário Tigers. Então ele faz essa acusação à família Félix, que foi pressionado pela família Félix, diz que fez uma denúncia ao Ministério Público falando acerca de prática de caixa 2 na campanha do Murilo Félix, e por fim, diz que foi ameaçado de morte. Então daqui a pouco, Ivan, no programa Educadora Meio-Dia, nós vamos falar com o Gu Tigers. O jornalismo da Educadora já entrou em contato com o Silvio Félix, com a família Félix. Foram citados o Silvio, o Murilo Félix, pai e filho, e também o Silvio Brito, que é assessor direto da família Félix. Então, nós estamos tentando também trazê-los aqui. Dar a eles o mesmo espaço que daremos para o Gu Tigers. O Gu é agora o acusador. Faz acusações muito graves, acusações muito duras à família Félix, inclusive relatando uma suposta ameaça de morte. Ele vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E hoje é a vez de ouvi-lo. E nós tentaremos ouvir amanhã a família Félix. Ou o Silvio Félix, ou o Murilo Félix, ou quem queira falar desse assunto pela família. Porque daqui a pouco tem eleição, Ivan. E o Gu Tigers é metido na política. E os políticos disputam votos. Eu não sei se está vinculado a algum grupo político o Gu Tigers ou não. Mas certamente há aqui em Limeira, eu poderia dizer uma polarização, porque outras lideranças não se apresentaram até então. Hoje há entre o atual prefeito, o prefeito da camisa azul, e o prefeito cassado, Silvio Félix. São os dois os nomes de maior importância na política local. O prefeito cassado, Silvio Félix, e o prefeito Mário Botion, da camisa azul. Polarizam a disputa de atenção, provavelmente vão polarizar disputas por votos nas próximas eleições. E o Gu Tigers também é metido na política. Tanto é que ele começa o vídeo falando das suas pretensões de disputar uma eleição para deputado. Mas o que mais me chamou a atenção não é isso, porque o político pode levar uma rasteira de outro. O político pode levar uma rasteira do próprio partido e não receber a legenda para ser candidato a vereador ou a deputado. Mas o que mais me chamou a atenção foram as 3 acusações que o Gu Tigers fez, eu imagino que ele vá repeti-las aqui neste programa, de que foi coagido, de que teve que, entre aspas, vender a edição do seu jornal para a família Félix, que foi ameaçado de morte e que fez uma denúncia ao Ministério Público da prática de caixa 2, uma suposta prática de caixa 2 na campanha do Murilo Félix. Quem denuncia, ao acusador cabe o ônus da prova, Ivan. Sim. Assim é o princípio jurídico brasileiro. Então, daqui a alguns minutos, nós vamos ouvi-lo e vê-lo também. Ele já está aqui com o seu indefectível paletó amarelo no programa Educadora Meio-Dia. Eu vi esse vídeo do Gu na internet nesse fim de semana, e ele faz uma denúncia, de todas as denúncias que ele fez ali, a mais grave é esta ameaça de morte que foi feita a ele, né? Aliás, eles estavam parece que estavam
numa esfirraria aqui da cidade, quando foi feita essa ameaça de morte a ele. Eu vi o vídeo. Eu achei realmente também que é muito grave o que ele falou ali, tudo que ele falou ali é muito grave, em particular essa, porque faz referência à ameaça de morte endereçada a ele, faz referência a um outro militante político aqui da cidade que foi assassinado. Cujo assassinato não foi esclarecido até agora hoje. O crime não foi esclarecido, faz referência direta àquele. Aliás, uma pessoa que trabalhou na primeira campanha, na eleição do Silvio Félix pela primeira vez, foi assessor da campanha do Silvio Félix. Trabalhou na política, foi comentarista de rádio. Foi assessor do Silvio Félix na primeira campanha. Foi secretário do Silvio Félix. Não, na primeira campanha. No último mandato foi secretário do Silvio Félix. Não, na primeira campanha não. Na primeira campanha ele trabalhava... Ele estava num... Trabalhou para outro políticos. Candidato. Trabalhou em secretarias, foi secretário enfim, municipal, teve atuação na política ao longo da vida. Fez uma referência, ele faz uma... teria sido feita uma referência a essa pessoa que foi assassinada aqui, né? E essa denúncia é muito grave porque mexe com aquele crime. Sim. Muito grave. Porque a polícia não conseguiu esclarecer até hoje. Daí que é o seguinte, meu amigo. Daí que é o seguinte, das duas, uma. Ou, com essas denúncias, a família Félix está muito enrolada, ficará muito enrolada. Ou ele, Gu Tigers, é quem está muito enrolado. Ou o Gu Tigers que prepare porque vem chumbo grosso. E não é... Aí é no sentido não literal do termo, mas é uma metáfora, né? Vem chumbo grosso no outro sentido, não propriamente de uma tentativa de assassinato. Mas ele vai estar enrolado se ele não conseguir comprovar as afirmações que ele fez, porque as afirmações são muito graves e a família Félix pode estar muito enrolada nessa situação. Então, meu colega da canhota, Ivan Schutzer, eu desejo a você um almoço muito gostoso e convido a nossa audiência a continuar conosco ao vivo e em todas as plataformas a partir de agora no Educadora, meio-dia, com a presença do Gu Tigers, reforçando que nós já fizemos contato, nós sempre fazemos assim, Ivan, você faz assim, o jornalismo da Educadora faz assim. Nós queremos ouvir o outro lado. E estamos aguardando uma resposta do outro lado, da família Félix. Vamos ver se o Gu vai manter as acusações daqui a alguns minutos no Educadora Meio-Dia. Mantendo as acusações ou não, nós vamos ouvir todas as partes envolvidas nessa questão. Que picou, Caio Bortolã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã a todos. Boa tarde, Educadora.